Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre verbos. Verbos regulares, irregulares, anômalos, abundantes e defectivos. Aí você já entra assim e fala, professora, cada nome estranho que você está falando aí. Mas vocês vão perceber que o conteúdo é simples. Alguém já ouviu falar sobre esses tipos de verbos aqui? Vocês têm familiaridade com esses nomes? Sim, sim, Gabriel. Mais ou menos isso. Os verbos regulares e irregulares é o que o próprio nome diz. Tem verbo que ele vai se apresentar adequadamente em todas as conjugações, em todos os tempos. Ele vai ter uma forma para todos os tempos, como o Gabriel falou. Ele vai se adequar, ele vai regular, ele vai se apresentar, vai ter, né, como eu posso dizer, a conjugação para aquele modo e para aquele tempo. Os irregulares vão apresentar algum tipo de defeito, que a gente chama de defeito, né? Ou ausência. E nós vamos ver isso aí de acordo com o decorrer da nossa aula. Mas é legal, Gabriel, gostei. Você aí já tem uma noção mais ou menos. Vamos ver aqui. Verbos regulares, olha. Verbo falar. Preste atenção no radical aqui, na terminação, e o pretérito perfeito aqui, olha só. Que é o pretérito perfeito, tá? Presente, pretérito perfeito. Desses dois aqui, preste atenção como é que vai ser. Olha, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Pretérito perfeito. Eu falei, tu falaste, ele falou, nós falamos, vós falastes, eles falaram. Viram aqui? O radical permaneceu o mesmo, não foi? Olha, só mudou a desinência, né, que é o final. Prestaram atenção nisso? Conseguiram ver aqui? Olha, o radical. O radical é a raiz da palavra, né? O radical é a raiz da palavra. É que dali se origina as outras palavras, ou acrescenta prefixo ou sufixo, né? Então vamos aqui, olha, presta atenção aqui, todas elas, tanto no presente quanto no pretérito, o radical foi o mesmo, não houve nenhuma mudança no radical, apenas no sufixo, tá? No final da palavra. Olha só os verbos irregulares. O que acontece com os verbos irregulares? Olha o radical aqui, ó, no presente e no pretérito. Olha a palavra medir. Eu meço, tu medes, ele mede, nós medimos, vós medis, eles medem. Agora, preste atenção aqui, no pretérito perfeito. Pretérito perfeito. Eu medi, tu mediste, ele mediu, nós medimos, vós medistes, eles mediram. Qual a diferença aqui? Pode falar, aponta para mim. Exatamente. Houve uma mudança no radical, que a gente conhece como raiz, né, da palavra. Então, houve essa mudança. Por isso, nós chamamos de irregular. Desculpa. Ok? Conseguiram ver, identificar a diferença? Todo mundo identificou aqui? Beleza? Fácil, né? Então, aqui, olha a diferença entre verbos regulares e irregulares. São aqueles que se afastam do modelo de conjugação dos verbos regulares, apresentando alterações no radical ou nas desinências, tá? Renato, se você puder me dar um copo de água, por favor. Então, vamos lá, vamos continuar. Desculpe aqui, tá, gente? São aqueles que não apresentam alterações no radical e nas terminações. Seguem o modelo de sua conjugação. Então, aí, verbos regulares, tem aquela conjugação certinha, não vai apresentar nenhuma diferença.
principalmente no radical, tá? E os regulares apresentam diferença profunda. Você vai dar uma olhada aí, você vai ver a diferença profunda ou rasa. A gente vai ver isso aí no decorrer da aula. Obrigada. Verbos regulares, olha, são 3 tipos. Aqueles que nós falamos lá no início, anômalos, abundantes e defectivos. Cada um deles apresenta mudança, olha, temática, quando só muda o radical. Flexional, quando mudam as desinências. Desinência, gente, é aquele finalzinho lá, tá? Emos, imos, tá? Ado, ido, tá? Temático e flexional, quando muda o radical e as desinências. E a gente não se desespere. Isso aí a gente vai vendo com o tempo. Você não vai precisar decorar tudo isso, não. A gente vai aprender. E a gente vai aprender juntos. Verbos anômalos, que apresentam anomalia, tá? Agora eu já botei na tela, eu devia ter perguntado antes. O que vocês acham que é um verbo anômalo? Fala para mim. Sem ler aqui o que está escrito, ou se você leu, fala para mim o que você acha que é um verbo anômalo, pelo nome que já está na tela aí. A Aide está pensando, Gustavo, Giovana. Fala aí, gente. Pode falar sem medo de errar, que agora é a hora. Anormais. Alguém perguntou, radical é a mesma coisa que fonema? Radical é a mesma coisa que fonema? Não, fonema é som. Radical tem a ver com a escrita. Radical é aquela, são as letras que é a raiz da palavra. Tipo assim, rosa, roseira. Aí o R, O e o S é o radical. Dali aparecem outras palavras, né? A partir desse radical, ok? Anormais, diferentes, anômalos. Escreve aí, gente, no bate-papo, para a gente poder ver. Anormais, diferentes, únicos, diferentes. Então, alguém falou, o Guilherme falou anormais, diferentes dos outros. Pois é, anômalos tem mais ou menos a ver com isso aí, de anormal, de diferente. Apresentar anomalia. Ele vai apresentar, dentro da sua conjugação, muitas diferenças entre uma conjugação e outra. Vamos ver aqui na tela, olha. São aqueles que, durante a conjugação, apresentam transformações profundas no radical. Então, lembrando que o radical são aquelas palavras que originam, né, a palavra, tá? São as letras, né? Igual a gente viu aqui, ó, vou voltar aqui para vocês prestarem ver. Aqui, ó, o radical do verbo medir, geralmente é, ó, MED, MED. Mas aqui na primeira pessoa do presente, mudou, apresentou cedilha aqui, ó, ME cedilha, tá? O radical é isso. Daqui aparecem outras palavras. Então, principalmente os verbos ser e ir, aqui são os únicos verbos irregulares chamados de anômalos. Ser e ir. No verbo ser existem radicais diferentes. Olha só, sou, és, era e fui. O mesmo acontece com o verbo ir, que apresenta as formas vou, fui e irei. Vamos lá? Olha só que maravilha. O verbo ser e o verbo ir. Nos outros exemplos, nós vimos no verbo medir e no verbo falar que no verbo medir aconteceu uma diferençazinha só, né? No radical. Nós tiramos aí o D e acrescentamos o cedilha. Agora presta atenção, a diferença enorme entre um e outro aqui, até mesmo no mesmo tempo aqui, ó. Vamos ver aqui. O verbo ser no presente, do indicativo. Eu sou. Tu, falem para mim. Tu és. Olha aqui, gente. Olha a diferença de sou para és. A escrita é totalmente diferente, né? Isso que é a anomalia. Eu mudei totalmente o meu radical. Ó, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois e eles são. Então, aqui, olha, na segunda e na terceira pessoa apresenta uma anomalia.
Agora vamos ao mesmo verbo, só que no pretérito perfeito. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Eles foram. Prestar atenção aí, olha a diferença. Aqui no pretérito perfeito, eu tenho o verbo ser, eu não tenho nada de S. Nenhuma das palavras foi apresentada com o S aqui como radical. Entenderam? Conseguiram aí pegar essa diferença? Deixa eu ver aqui. Aí seria, Guilherme, no futuro, tá? Eu irei no futuro. Para você ver, aí já vai ser o verbo ir, tá? O verbo ir. Vamos lá, vamos ver aqui, Guilherme. Agora vamos analisar o verbo ir. Eu vou. Olha só, o verbo é ir. O verbo é ir. No presente indicativo, olha como é que ele se apresenta. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides, eles vão. Olha a diferença aqui, olha o ides aqui. É uma queda gritante, né? Tem vou, vai, ides. Olha. E agora no pretérito perfeito? Tem nada com ir. Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Viu? E cadê o verbo ir? Tá aqui. Só que ele se apresenta com anomalia. Isso aí, gente, olha, são chamados verbos aí anômalos. A gente conhece o verbo ser e o verbo ir como verbos irregulares, né? São irregulares, também conhecidos como anômalos, ok? Alguma dúvida em relação a esse tipo de verbo? Verbo anômalo? Não? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso, tá certo. Vamos aos verbos abundantes. E aí, agora vejo vocês. O que vocês entendem por abundantes? Não fala isso que estou pensando. Fala o que vocês entendem por abundante. E Giovana, o que você entende aqui por abundante? Fala comigo aí, gente. Desativa aí o som e fala. Gabriel, Carlos, Gabriela, Fernanda, Sara, Clara, vamos embora, Davi, Maria Eduarda Teles, Nicolas, Tiago, Tiago Fernandes. Gente, e o outro Tiago? Tá por aqui? Não vi mais o Tiago. Tiago Fernandes. Fernandes é o Tiaguinho, né? Parceiro do Mencalho. Né não? Falei o contrário? Ah, tá todo mundo aí? Os dois Tiagos estão aí? Sou parceira do Mencalho. É verdade, Tiago. É verdade. Vamos lá, professor. Em relação ao Eclair, todos os slides que a senhora coloca lá são para copiar no caderno? Bem, não precisa. Se você quiser copiar no caderno, você pode copiar. É bom, vai ser legal, vai ser uma forma de você aprender, tá bom? Vamos lá, aqui, ó. Conjugados, maneiras de serem conjugados os verbos, né? O Guilherme falou. Vamos aqui. Verbos abundantes, gente. A palavra abundante, ela representa uma coisa relacionada à fartura, tá? Aí, tem alguém passando uma receita com o som aberto aí, hein? Ó, tem uma menina falando aí, tá saindo o seu som aqui, ó. Verifica aí seu som. Verbos abundantes. A palavra abundante, ela tem a ver com uma outra palavrinha, assim, com fartura, com variedade, né? Então, os verbos abundantes são aqueles que apresentam mais de uma forma em uma mesma flexão. Isso ocorre geralmente no particípio, sabe? A, do e, do ido, né? Que tem uma forma regular e uma forma irregular. Ou uma forma curta. Vamos lá, vamos logo acabar com o mistério.
Olha só, vamos ver aqui. O verbo no infinitivo, a forma nominal como ele se apresenta, e aí a gente tem, né? Aceitar, aceitado. E o particípio regular? É isso que a gente chama de abundante, que a gente tem duas ou mais formas de apresentar o verbo. Ele pode ser aceito e aceite, tá? Acender, de acender o fogo, assim, né? A fogueira. Acendido e aceso. Sabe quando você fica naquela dúvida de, professor, é pago ou pagado? Chega ou chegado? Né? É trago ou trazido, sabe? Que você tinha, meu marido até falou aí, né? A gente tem, quando a gente tem essas duas formas de se apresentar, nós chamamos de verbos abundantes. Mas há uma regrinha para usar esses verbos. A gente vai ver aqui. Então, tem essa listinha, eu vou disponibilizar para vocês lá no Eclass, tá? Tem essa listinha aqui com alguns deles, mas a gente tem mais, tá? Aqui, ó, tingir, tingido, tinto. Salvar, salvado, salvo. Matar, matado, morto. Né? Então, você tem aqui matado e morto. Isentar, isentado, isento. Imprimir, imprimido e impresso. Eu deveria ter imprimido o documento, eu deveria ter impresso o documento. Como usar, né? De acordo com a norma padrão aí da gramática. Conseguiram entender o que é o verbo abundante, então? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Então, vamos ver algumas regrinhas aqui. Quero pau. Emprego do verbo abundante. Abundante, abundância, né? São muitas possibilidades, né? Muitas possibilidades. Então, aqui, poderia ter trazer no verbo abundante? Sim, tá lá na lista. Trazido, trago ou trazido, que é... não tá na lista, não. Deixa eu ver aqui se está na lista, eu vou voltar. Aqui não tá, mas tem. A gente fica na dúvida de trago ou trazido. Eu deveria ter trago, deveria ter trazido, né? Vamos ver. Normalmente usa-se o particípio regular com os verbos auxiliares, ter e haver. Olha só os exemplos aqui, ó. Ainda não havia expressado minha gratidão. Então, quando eu for usar o verbo auxiliar ter e haver, havia, tinha, né? Nós temos que usar a forma regular, quer dizer, a forma longa do verbo. Aqui a gente não poderia usar ainda não havia expresso minha gratidão, tá? A gente vai ver aqui. A forma curta e regular é usada com os verbos ser e estar. Olha só. Minha gratidão não será expressa por palavras, tá? Então, ver a diferença? Quando eu for usar o verbo aqui, o verbo auxiliar, o que vem acompanhando o verbo do particípio, tá? Tinha falado, havia ouvido, ele não havia, ele não havia corrido, tá? Então, assim, você tem que. O verbo auxiliar é aquele que a gente vai usar antes do verbo na forma nominal, tá? É o verbo auxiliar. Se vocês tiverem dúvida em relação a isso, depois a gente trabalha um pouco, porque a gente trabalha verbos auxiliares entre o sexto e o sétimo ano. E aí, se tiverem dúvida, a gente retoma depois esse assunto, tá? Mas verbo auxiliar ser, estar e haver. Ter e haver também. Vamos ver aqui o que vocês estão falando. E vamos lá. Então, aqui, nessa tela aqui, vocês conseguiram entender que quando eu usar o verbo ter e o verbo haver como auxiliar, o verbo que é o abundante, a gente tem que usar a forma dele regular, expressado a forma maior. Né? Quando a gente for usar o ser e o estar, a gente usa a forma irregular, que é a menor, que é a mais curta. Olha só, expressado e expressa, tá? Eu usei como verbo auxiliar aqui o verbo ser, ok? Vou ver se é alguma coisa. Olha,
Uso dos particípios, né? Que são os verbos terminados em ado, edo, ido. Vamos lá. Com o verbo haver. Já havia limpo a casa? Né? Não posso falar, já havia limpo a casa. Não. Já havia limpado a cozinha. A cozinheira tinha aceso o forno? Não, a cozinheira tinha acendido o forno. O diretor tinha suspenso o aluno? Não, o diretor tinha suspendido o aluno. Veja bem, ter e haver. Então, todos esses verbos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Ó, esses verbos aqui, olha. Maria Clara, você quer falar? Pode falar, abre o microfone e fala. Ah, não, tudo bem, porque às vezes quer falar, né? Esses verbos aqui que eu circulei aqui, que não vai ficar circulado, eles são verbos auxiliares, que estão acompanhando aqui, ó. Acompanhando quem? Os verbos no particípio, tá? Então, quando eu for usar o verbo auxiliar ter e o verbo auxiliar haver, eu vou usar o meu particípio na forma longa, né? No regular, tá bom? Então, eu já havia limpado, não limpo. Eu já havia limpo a casa todinha quando ele entrou com aquela bota suja. Não, tá errado. Eu já havia limpado. Agora, olha só, com o verbo ser e estar, olha a diferença. O ideal é que a gente use a forma reduzida. A cozinha foi limpa, ou a cozinha foi limpada. Não, por mim, não. O forno foi acendido pela cozinheira? Não, o forno foi aceso pela cozinheira. O aluno foi suspendido pelo diretor? Não, o aluno foi suspenso. Porque eu usei aqui, ó, o foi o verbo ser, ok? Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui que tem alguma coisa no bate-papo. Ok, vamos lá. Posso passar? Próximo? Dúvida nenhuma? Vamos lá. Então, olha só, isso aqui é só por uma questão de complementar o conhecimento de vocês. Nós não vamos ficar discutindo aqui agora o que é norma padrão, a norma culta, né? Se serve, se não serve, por que a gente tem que aprender isso tudo, né? Agora eu só quero falar para vocês o seguinte: lembra que eu falei para vocês, quando nós estudamos lá a concordância nominal e verbal, que a gramática ela é um livro, né? Meu marido vai sair aqui com o carro, estou pertinho aqui da garagem. Vamos lá. Então, quando eu falei para vocês que a gramática, ela indica para a gente ali o que é a norma, né? A norma certa, como se falar, como se escrever. Só que a gente tem ali uma quantidade de regras enormes, que no decorrer dos anos, algumas caíram em desuso, ok? E aí a gente aprende hoje, né, como usar da melhor maneira. A gente não aprende todas as regrinhas que todos os gramáticos elaboraram. Esse povo louco aí da gramática, né? Que me encaixo neles também. Mas aí o que a gente vai aprender aqui? A gente vai ver aqui só uma visão, que na linguagem cotidiana, a preferência pelas formas certas e curtas de certos verbos. Tá? Deixa eu ver aqui, estão falando? Tá, vamos lá. Tenta ver aqui, por favor, o pessoal que está botando coisa aqui no chat, se for alguma dúvida, porque está misturando aqui tudo, aí sinaliza no áudio para mim, tá? Então, olha só, a norma culta vai indicar para a gente a regra, mas existe uma linguagem no nosso cotidiano que a gente usa no dia a dia e tal, que aí, como ele está falando aqui, olha, a preferência pelas formas curtas, né, que a gente acaba cometendo, assim, esse tipo de erro, né, gramatical. A gente não pode chamar de erro. Por exemplo, aqui, ó, o caso de pago, gasto e ganho, usados com qualquer auxiliar. Ó, eu tinha pago, tá? Com o verbo eu tinha ganho. E o pego de pegar, tá? Que mesmo não sendo uma forma recomendada pelos gramáticos tradicionais, é consagrada pelo uso, né?
Ó, o rapaz tinha pago a conta ao padeiro. A conta foi paga pelo rapaz, tá? Vamos ver como é que tem que ficar? Quando eu uso o verbo ter e haver, eu teria que falar como o verbo? Ó, pagado, eu tinha pagado, eu tinha gastado, eu tinha ganhado. Mas no nosso dia a dia, a gente acaba usando esses verbos aqui como? Na forma irregular, né? Pago, gasto, ganho, ok? Isso que a gente tem visto aqui, que é o que a gente usa no nosso dia a dia. Então, atenção, olha só, não existe no participo a forma chego, apenas chegado. Professora, como assim? Olha, eu tinha chego, não existe isso. Eu tinha chegado cedo na escola, ou eu tinha chegado quando você saiu. Não existe no participo a forma falo. Acompanhar, olha só, falo acompanhado do verbo auxiliar, tá? Eu tinha falo com você? Não, né? Eu tinha falado com você. Isso é até uma coisa meio lógica que é, a gente acaba não usando porque o som não sai legal, né? Eu tinha falo. Né? Alguma dúvida? Falo aí para mim, falem aí para mim. Tem dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Nada, vocês são feras, tá todo mundo aí. Queria ver a cara de todo mundo, que eu acho que tá todo mundo dormindo. Não, eu não entendi o último exemplo. Guilherme, fala para mim no áudio, que exemplo? Do aqui, né? Vamos lá. Olha só. Aqui é essa página, Guilherme? Tá, então. O que a gente está abrindo aqui um parênteses para falar? Olha só. Essa parte aqui é uma sinalização de que a norma culta, quer dizer, a regra, não recomenda, né? Não recomenda que a gente use essas formas aqui, olha. Pago, gasto e ganho, acompanhado dos verbos auxiliares ter e haver, que é o que a gente falou aqui, tá? Ter e haver. Só que a gente acaba usando, aí aqui tá falando, né? A preferência, olha, a gente tem preferência pelas formas curtas. Então a gente acaba usando no nosso dia a dia. Eu tinha pago, eu tinha gasto, eu tinha ganho, havia pago, havia gasto. E a gente descobre que a regra diz que quando a gente tem o verbo auxiliar ter e haver, né? O que a gente faz? A gente tem que usar o quê? A forma esticada, né? A forma longa. Eu tinha, eu havia pagado, né? Eu havia gastado e ganhado, ok? Só que a gente acaba usando isso aqui, né? Eu tinha ganho, eu tinha pago, tá? Opa, gente, meu mouse despencou aqui da minha mão. Tô achando que a mesa tá infinita. Vamos ver aqui. É mais fácil usar assim, para alguns, né? Usar. Não dorme, Júlia, acorda, joga uma água no rosto, daqui a pouco acaba a aula, tá? Então, assim, nós vamos prestar atenção nisso, praticando, com exercícios. Respondi, Guilherme, a sua pergunta, sua dúvida? Sim? Yes ou no? Ok, vamos lá. Então, aqui nós falamos, já fomos nessa. Vamos aqui. Já falamos do verbos. Qual foi o primeiro verbo que a gente falou? Alguém lembra? Antes do abundante, nós falamos sobre o outro. Anômalos. Muito bem. Falamos dos verbos anômalos, que são verbos que apresentam anomalia, né? Diferença no radical, né? Na hora da conjugação, dependendo do tempo.
né, em que está sendo conjugado. Então, nós temos os verbos anômalos, que apresentam diferença profunda no radical. Verbos abundantes. Abundantes que vem da palavra ali para a gente poder imaginar fartura. Tem dois ou mais tipos para se apresentar, né? Não tem um jeito só no participo, tem dois, pelo menos dois. E agora os verbos efetivos, que são aqueles que apresentam defeito na conjugação. Em algum momento, eles não têm a forma, como posso dizer, a pessoa do discurso para ser conjugada. Por exemplo, todos os outros verbos a gente tinha eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente conseguia conjugar em todos os tempos, em todas as pessoas. Os verbos defectivos, como aqui está dizendo, ó, significa imperfeito, defeituoso. São os verbos quais faltam formas. É o caso dos verbos impessoais, que indicam fenômenos da natureza, tempo decorrido, verbo haver no sentido de existir, e esses verbos só se conjugam na terceira pessoa do singular. Aqui, ó, no Canadá, neva muito nesta época do ano. Neva, olha aqui, a gente falou ano passado isso, né? É verbo indicando fenômeno da natureza. Eu nevo, tu neva, ele neva. Tem isso? Existe isso? Não existe. Então, os verbos que indicam fenômeno da natureza, em todos os tempos, tá? Presente, pretérito perfeito, imperfeito, futuro pretérito, futuro presente, nós iremos usar na terceira pessoa do singular. Não dá para falar ontem choveram muito. Não, ontem choveu muito. Tá? E nas formas nominais, né, que está chovendo, aí sim. Renan, quer falar, Renan? Pode falar. Tudo bem, não tem problema. Havia muitos alunos, existia muitos alunos. Se a gente estudou em concordância verbal, né? Faz 10 anos, não fazem 10 anos. Ok? Vamos ao próximo. Verbos que indicam vozes de animais e que só se conjugam na terceira pessoa do singular do plural. O cão de João late. É late, tá? Ou latiam. Se fosse aqui no plural, tá? Na terceira pessoa do plural. Tá? Então, presta atenção, singular e plural. Os verbos que não apresentam alguma forma por motivos eufônicos, quer dizer, de fonia, de som, a maioria deles é a terceira conjugação. Por exemplo, aqui, ó, ir, terminação em ir, né? Abolir. Vamos conjugar o verbo abolir no presente indicativo? Abre o som aí, vamos ver quem conjugar para mim direitinho vai ganhar um bombom quando voltar. Gente, tem 26 mensagens aqui no grupo no bate-papo. Quer ponto? Vamos ver. Aí, não tinha ouvido, olha só. Viu? Tchau. Aí, não, o verbo abolir. A gente está falando aqui, ó, de terceira conjugação. É, abolir. Conjuga o verbo abolir no presente indicativo. Vai lá. Eu. Não, na verdade teria que ser assim. Eu abolo, tu abole. Gente, não tem. Não tem eu abolo. Não existe. Não existe. Por isso que a gente chama de verbo defectivo, tá? Eles aqui, olha só. Eu não tem como conjugar na primeira pessoa na primeira pessoa do indicativo aqui. Não tem como. Agora, ele abole. Tu aboles, tá? A gente pode sim. Nós abolimos. Vós abolistes. Agora, eu abolo, não tem. Só aí no presente indicativo, tá? Se fosse em outro tempo, de repente a gente teria, né?
Deixa eu ver aqui, o que vocês estão falando tanto no bate-papo? KKKKKKKKK. Beleza. Olha o verbo banir, por exemplo, aqui. Ah. Ah, é. Tem erro, né? Mas vamos lá. Então, gente, os defectivos são realmente assim. Ó, o banir, por exemplo. Eu bano. Eu não bano ninguém, não. Eu abano, ó. Eu abano. Né? A gente não tem o primeira pessoa. Colorir. Eu coloro. Eu estou falando no presente. Ó, não, mas eu estou falando no presente do indicativo. Eu não tenho eu coloro. Não existe eu coloro, eu coloro. Não existe. Existe eu com um loiro, eu com a loira. Mas não existe isso. Extorquir não tem a primeira. Todos esses verbos aqui, olha só. Não tem a primeira pessoa do indicativo, a primeira pessoa do singular do indicativo, tá? Presente do indicativo, tá bom? Então, presente do indicativo, eu, tá? Colorir, eu coloro, não tem. Vamos ver aqui o que nos aguarda aqui, ó. Falir, precaver, reaver. No presente do indicativo só tem a primeira e a segunda pessoa do plural, que é o nós e o vós. Olha aqui. Nós falimos, vós falis. Nós reavemos, vós reaveis. Não tem eu falo. Isso aí já é do verbo falar. Né? Agora, se fosse no passado, olha aí, no pretérito perfeito, eu fali, tu faliste, eles faliram. Nós estamos falando aqui do tempo verbal, tá? No modo indicativo, que é no presente indicativo a gente não tem, tá? Agora, no pretérito perfeito, nós temos, ok? Vamos ver aqui. Segundo de kkk, kkk. Olha que top. Kkk, kkk. KKS, KKS, KKS. Muito bem. Isso aqui é tudo que vocês estão escrevendo. Que maravilha. Então, defectivo é isso. Deixa eu ver qual slide que eu estou. Não sei. Ok. Isso aqui nós vamos colocar para a semana que vem. Para a gente poder exercitar. Exercício eu vou colocar lá e aí vocês vão fazer. Tá bom? Então, nós vimos aqui, só para acabar nossa aula, nós vimos os verbos regulares, se eu interromper aqui, nós vimos os verbos regulares, que são aqueles que, como o próprio nome diz, eles se ajustam, né, ao tempo e às vozes verbais. Nós vimos os verbos regulares, eles são três tipos de verbos irregulares: os anômalos, os abundantes e os defectivos, que de alguma maneira eles apresentam aqui alguma dificuldade, algum defeito ou anomalia na sua conjugação, ok? Beijo para todos vocês. Eu vou colocar essa aula no Eclass. Aproveitem aí o fim de semana, que amanhã nós não temos aula Zoom. Beijinho, tchau, tchau.